Hoje vamos falar sobre inclusão escolar com foco no papel desempenhado pela equipe multidisciplinar na educação inclusiva. Eu sou a professora Malu Ramos. Seja bem-vindo ao quadro Informando, um programa do portal Conexão Escola. A inclusão na educação visa garantir oportunidades educacionais equitativas para todas as crianças e estudantes, independente de suas diferenças. Para isso, é essencial que uma equipe multidisciplinar avalie as necessidades individuais de cada criança e estudante e os encaminhe para o atendimento educacional especializado, o AEE. O objetivo é criar um ambiente onde todos os alunos se sintam valorizados, respeitados e capacitados a alcançar o seu máximo potencial, independentemente de suas diferenças. E para conhecer mais sobre a equipe multidisciplinar no contexto da educação inclusiva, seu conceito, composição e papel, a TT Ribeiro terá uma conversa com a professora Liana Guzmão, que é gerente de Inclusão, Diversidade e Cidadania da Secretaria Municipal de Educação. Sejam bem-vindas, TT. Seja bem-vinda, Liana. É um prazer tê-la aqui conosco. Malu, a gente está no maior papo aqui porque esse assunto rende e rende bastante e tanta coisa boa pode acontecer. Liana, obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu que agradeço, TT, sempre muito bom. Então, tá bom. Primeira coisa que a gente precisa entender como professores da rede, como comunidade que está aqui em Goiânia, que precisa, saber como diferenciar de certa forma, primeiramente, como é que você define a inclusão na educação? Porque tem muita gente que fala assim, não, todo mundo é igual. Não, esse fulano vai aprender igualzinho esse aqui. E não é bem verdade, né? Não. É muito legal a gente poder ter esse espaço para a gente conversar e definir um pouco sobre o que é educação inclusiva, educação especial, porque todo mundo acha que é a mesma coisa, né? A educação especial é o público-alvo da educação especial, que é definido pelo MEC, definido certinho o público, que são as deficiências, os TGDs, altas habilidades de superdotação. Só que a educação inclusiva é muito maior que isso. Nossa. São todas as pessoas que são público-alvo da educação especial e são público-alvo de alguma coisa que precisam ser observadas devido às diferenças. Então, não só nas questões da deficiência, também são pensadas as questões que colocam o sujeito diferente do outro. Então, a educação inclusiva, ela vai pensar aí no público com relação a gênero, ele vai pensar a questão da gordofobia, ele vai pensar a questão do bullying, ele vai pensar a questão do racismo, do sexismo. Então, é muito maior. A educação inclusiva é tratar os desiguais, a gente entender que cada um tem sua desigualdade e que eu vou ofertar para cada um uma estrutura diferente para que eles possam, num futuro, encontrar uma igualdade. Então, a educação inclusiva, a gente pensa na equidade, tratar os desiguais na medida da sua desigualdade, ofertar para mais do que um precisa, para o outro talvez precise de menos, para eles conseguirem ter o mesmo nível de sucesso, mesma oportunidade de sucesso. Agora, a gente tem uma sociedade que pauta muito pela igualdade no sentido de todo mundo ser igual, Então, você tem que ser igual a essa pessoa. E não é assim como você comentou. Porém, a gente precisa entender que, claro, à medida que o tempo vai passando, a gente tem curso disso, curso daquilo outro. Quando a gente fala de educação multi, o que uma pessoa, um profissional, precisa pensar em nível de formação para que possa trabalhar com uma educação multidisciplinar? Então, quando a gente pensa na formação multidisciplinar, a gente tem que pensar em várias esferas de formação, Formação básica inicial, ela é primordial, e a formação complementar. Então, é necessário que o profissional que vai trabalhar com essa parte multidisciplinar, vai olhar essa questão na educação inclusiva, tenha esse olhar para direitos humanos, para a cidadania, para a integridade do sujeito, além de conhecer as deficiências e entender também como atuar em cada um dos públicos-alvos da educação especial. Entendi. Quando a gente fala aqui, vamos supor, especificamente aqui na nossa rede,
a gente tem aqui uma equipe. Como é que é composta a equipe multi, por exemplo? A gente já falou isso no outro Informando, Já. dos professores, né, que vão às casas das crianças que precisam desse atendimento domiciliar. Como é feita a composição das equipes multi? As equipes multi é o seguinte, temos 5 equipes multi em Goiânia, porque temos 5 unidades regionais, né, que são as nossas coordenadorias. Cada coordenadoria possui uma equipe, que são 4 sujeitos que compõem essa equipe. Todos eles PE2, formados em nível superior, tanto em diversas áreas, quanto na educação física, quanto na pedagogia. Então, pode ser professores de área de conhecimento, como ciências, matemática, geografia, não tem problema. Só que o viés é que essa equipe multi, com esses 4 profissionais, consiga olhar o sujeito como um todo. Na parte cognitiva, na parte emocional, na parte linguística e na parte motora. Então, a gente vai conseguir observar o sujeito dessa forma geral. Então, a gente pede para olhar na parte motora um professor de educação física com especialização em psicomotricidade. Para a gente olhar a parte cognitiva e a parte emocional, a gente pede um professor de qualquer área de conhecimento com formação especializada na área de emoções. Então, a gente fala da área da psicologia, que não é obrigatoriamente, porque somos feitos de professores pedagogos, não de psicólogos, mas uma formação complementar traz toda a importância para essa equipe. Temos também um outro professor que vai ver a área da linguagem, que a gente necessariamente solicita que a pessoa tenha fonoaudiologia. É obrigatório? Mais uma vez, não é. Mas você acredita que nós temos esses profissionais, TT? Acredito. Nós temos pérolas nessa rede. E um último profissional que vai compor essa equipe é um pedagogo com pós-graduação em psicopedagogia, que vai ver a parte da aprendizagem, do desenvolvimento da aprendizagem. Então, essa equipe tem um olhar multi sobre a criança. Então, vai conseguir pegar os itens básicos dessa criança e fazer os devidos encaminhamentos. E aí, eles trocam figurinhas entre si? Sim. Olha, a gente tem que fazer isso, eu acho que você podia fazer dessa forma, será que você pode me ajudar nessa área? Sim. Eles são 4 profissionais que vão a campo, no local onde a criança está, então eles vão na unidade escolar e observam a criança nas 4 esferas. E eles trocam informações entre si e produzem um relatório com relação a essas 4 vertentes. Com esse relatório em mãos, é com esse documento que a gente dá encaminhamento para o atendimento educacional especializado, na sala de recurso, ou leva para a Pestalozzi, ou para a PAI, ou para a CORAI, ou para o SEMAIS. É com base nessa avaliação que a gente dá os encaminhamentos. Se vai encaminhar para um tratamento psicológico exterior, se vai colocar para um tratamento fonoaudiólogo no exterior que eu digo, exterior do ambiente educacional, para fora da escola, tá ok? Então, essas coisas todas vão ser avaliadas. Porque o que a secretaria faz? Encaminha para o atendimento educacional especializado e faz as orientações para a família do que a família pode fazer e executar. O que é competência da família que foi orientada? Olha, levar para terapia, levar para fono. Isso a família tem que se envolver nesse processo. E a equipe, trocando essa bola, conversando, consegue avaliar esse sujeito em toda a sua integralidade. E como é que você vê, e claro, né, conversando com os professores na escola, com a equipe lá na escola, como é que você vê que é o impacto desse trabalho conjunto de profissionais, dessas diferentes áreas do desenvolvimento, nessa questão socioemocional do estudante? De suma importância. Porque o que acontece? Muitas vezes o entrave no desenvolvimento dessa criança são os fatores emocionais. A equipe multi vai conseguir perceber se é uma dificuldade de aprendizagem, se é uma deficiência limitante, o que está acontecendo, ou se são fatores emocionais que impedem o desenvolvimento. E a psicopedagoga, como trabalha com aprendizagem também, junto com a profissional que tem a psicologia, consegue ver o vínculo da aprendizagem da criança, a modalidade de aprendizagem, ou conseguem ver que são questões emocionais que acarretam a dificuldade da aprendizagem, a barreira estabelecida. E aí a escola não dá conta de resolver isso. A gente precisa chamar a família, leva essa criança para atendimento separado, individualizado na psicologia, para que ela consiga resolver essas questões emocionais e, paralelamente, continue o processo de aprendizagem para a gente conseguir deslanchar. E como é que fica a tecnologia nessa história toda, nesse trabalho todo? Como é que se usa a tecnologia? Gente, a tecnologia é uma ferramenta, ela não deve ser única, né? Independente aí se a criança ou o estudante é um aluno ou uma aluna de inclusão, mas a tecnologia está aí. Sim. É usada? Com certeza. A tecnologia é um instrumento, né? E é o seguinte, tem crianças que se interessam muito pela tecnologia. Então, de repente, tem crianças que elas não querem se comunicar com o outro, mas conseguem fazer atividades tecnológicas com muita facilidade. Então, isso já são os recursos utilizados, tanto na sala de recurso, quanto na sala de aula, e não necessariamente pela equipe multidisciplinar, né? Então, são estratégias, são recursos adaptados que a gente utiliza
para que as crianças possam desenvolver a partir daquilo que elas se interessam. E tecnologia, que é algo que interessa mais criança do tecnologia hoje em dia, não tem. Gente, muito interessante. Eu queria saber um pouco mais sobre como as outras crianças percebem a criança que está sendo atendida pela equipe multi. Existe esse cuidado, esse acolhimento desses colegas em relação a essa criança? Geralmente as outras crianças não sabem do processo. Por quê? O que acontece? A equipe multi ela faz uma avaliação em loco, observa a criança e ela vai ser encaminhada para atendimento educacional especializado. A equipe não continua atendendo a criança ao longo do tempo. Há reavaliações quando há necessidade, então, na verdade, a intervenção não parte do serviço da equipe multi. A equipe multi mais tem um serviço de avaliação e acompanhamento de quando a criança está lá no atendimento educacional especializado. Então, a gente não trabalha com terapias da equipe multi com as crianças, é mais o critério de avaliação. Mas é extremamente importante que os professores, né, acolham e não falem, aquele menino está fazendo tal coisa. Exatamente. Não, aquele menino, não, ele é assim mesmo, custoso, está fazendo avaliação. Sim. Né, esse tipo de coisa não tem que A gente procura fazer a maior descrição possível para que não seja mais exposto ainda, porque já é uma criança que apresenta algum tipo de dificuldade, que apresenta geralmente baixo rendimento escolar, então a gente faz de tudo para que ela consiga desenvolver de uma forma mais discreta dentro das possibilidades dela. Qual é o recado que você quer deixar em relação a essa temática para quem nos assiste nesse momento? Que os pais confiem na escola. Os pais precisam confiar na equipe multi. Por mais que os médicos às vezes façam relatórios médicos encaminhando para algumas coisas, os médicos eles observam do ponto de vista da saúde. Cabe a nós da educação e a essa equipe multi aqui, formada e especializada, para olhar a criança no contexto educacional. Porque o que ela precisa na educação é diferente do que ela precisa na saúde. Então a gente precisa dar para os pais essa sensação de confiança e falar para os pais, confiem, a gente tem essa equipe especializada que vai garantir os melhores direcionamentos e fazer com que essas crianças evoluam de fato. Perfeito, gente. A escola e as famílias precisam ser assim, ó, ponte uma das outras. Tripé, né? Tripézinho, família, né? Escola e saúde. Pronto. Não tem jeito da gente caminhar se não for nesse tripé. Gente, é possível, né? Liana, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Parabéns para todos esses profissionais. Manda um abraço nosso do Informando para eles. Mando sim, com certeza. Então pronto. Gostou, Malu? Com você, querida. Tudo de bom. Até a próxima. Agradeço a professora Liana pelas contribuições. Obrigada, TT, por mais uma vez compartilhar conhecimentos conosco. E, conforme destacado por Liana, confie na escola e na equipe multidisciplinar da nossa rede municipal de ensino. Reconhecemos que todo o processo educacional pode gerar preocupações, mas queremos assegurar que a equipe multidisciplinar que está presente para apoiar e orientar cada estudante, garantindo que tenham o direito de receber uma educação de qualidade, acessível, inclusiva e equitativa. Obrigada por estarem conosco e esperamos vocês na próxima semana. Até lá! Beijos! Tchau, tchau!